Olá pessoal, meu nome é o Erlerson Deusdete. Eu, eu tenho vergonha do meu estado, do estado do Ceará. Tenho vergonha. Vergonha. Não do estado do Ceará, não do território cearense, mas do povo cearense. Tá? Por quê? Porque eu cresci e eu fui muito bem educado pela minha mãe, que a minha mãe é uma pessoa sensacional, mas e eu fui cuidado só pela minha mãe. Eu cresci acreditando que o povo cearense é um povo guerreiro, é um povo aguerrido. Principalmente por causa das histórias daquele povo que veio do interior, do tempo da seca, aí veio aqui para Fortaleza, para a capital, para tentar vencer, né, na vida. E, assim, eu ouvi toda essa história, que o cearense é guerreiro, é aguerrido, é valente. E isso, quando criança... Uma criança tem muita imaginação, né, cara? Quando criança, isso criou uma imaginação em mim. Isso criou uma imaginação em mim de que, pô, cara, eu devo ser... Nossa, eu devo ser o melhor. Nossa, eu sou cearense, cara. Eu sou melhor do que o paulista, eu sou melhor do que o carioca. Assim, eu sou bichão, né? Ou usando a linguajar da galera agora, eu sou foda, né? Aí isso me fez querer estudar um pouco mais a minha história. Isso talvez tenha me feito gostar de estudar a minha história. E de fato, assim, eu fiquei por muitos anos acreditando que o povo cearense é um povo guerreiro. Tanto que eu relevava aquele fato de que o povo cearense chegou aqui e passou fome, que algumas pessoas que ainda hoje são velhos e até hoje estão aqui em Fortaleza, que eram daquela época, essas pessoas ainda são pobres no Ceará. Então me fez ignorar isso por um bom tempo. Até que eu resolvi não ignorar mais. Eu passei a observar e ver que, não, cara, tem uma coisa errada aqui. Como é que o povo valente, até os dias de hoje, ele é pobre e a nova geração dele, os netos, os filhos dele é pobre? No estado dele, na terra dele. Não faz sentido. Mas não é só isso, cara. Uma vez eu tava falando, eu faço uma campanha dentro dos terminais de ônibus para tentar dar um pouco de entendimento sobre direito, sobre cidadania aos passageiros. E eu falei para as pessoas que eu me sentia um estrangeiro na minha própria terra. Porque a sensação que eu tenho é que eu não moro aqui. A sensação que eu tenho é que eu sou do exterior, eu vim de um outro país, eu vim morar aqui, e aí a minha cultura bate muito de frente com a cultura daqui. Que não é a cultura do Ceará, tá? A cultura que o Ceará tem hoje não é do Ceará. É uma cultura ideológica que botaram e conseguiu colocar muito bem, tá? Eu tenho que até dizer, foi um bom trabalho, tá? Foi um bom trabalho que fizeram, porque o povo cearense virou um povo maldito. O povo cearense virou um povo maldito. Nós não conseguimos mais olhar para as outras pessoas e sentir assim, não, cara, eu faço parte dessa família. Tipo assim, sabe? Eu faço parte dessa comunidade. Sabe? Falta aquele senso de comunidade. Hoje em dia não, é cada um por si, cada um faz do jeito que quiser. Aí eu tenho que aturar, por exemplo, um vizinho vagabundo aumentando um som bem alto. Eu tenho que aturar um outro vizinho pegando e colocando animais no meio da rua, galinhas, porcos, como se aqui fosse interior. Que até interior é errado. Tá? Até no interior é errado isso. Se você tem poucos animais, você coloca na sua fazenda, você coloca ali no seu terreno. Por quê? Porque o ideal é, pô, cara, eu tenho esse senso. A rua, por mais que seja pública, ela não é minha. A rua pertence a todos nós. Então a gente tem que colocar, a rua tem que ser neutra. A rua tem que ser para passar veículos, ela tem que ser bem organizada para que as pessoas possam conviver. E para fazer alguma coisa ali tem que ter permissão da rua inteira, da comunidade. Esse é o senso de comunidade, esse é o senso de cidadania. Que nós cearenses não temos. E eu sinto essa coisa, sabe, cara? Assim, é como se eu não pertencesse aqui. É como se não fosse o meu lugar. É como se eu fosse um estrangeiro. Sendo que o estrangeiro, quando vem pra cá, ele é bem mais tratado do que eu aqui. Ele é muito melhor tratado do que eu. E aí, falando em estrangeiro, né? Em pessoas que vêm de outros lugares, eu me lembrei do caso da Val Marchiori. Quem é a Val Marchiori? É uma socialite que veio lá do lugar dela, veio pro Beach Park aqui no Ceará. E ela saiu criticando, ela xingou todos os cearenses, ela falou mal de todos os cearenses. Depois ela pediu desculpas, disse que não foi bem isso. Mas deixa eu dizer pra você, Val Marchiori, eu não sei quem é você,
Eu não sei se você é uma pessoa ruim, uma pessoa boa, eu não sei quem é você, definitivamente eu não sei quem é você. Mas eu dizer pra você, não peça desculpa, você tinha razão, tá? Pelo menos nesse seu ponto, você usou as palavras erradas, mas eu acho que, assim, deixa que eu uso por você, tá? Deixa que eu uso, melhor dizendo, tá? Não por você, mas deixa que eu falo aqui. O povo cearense é feio e fedido, sim. O povo cearense, eu vou além, eu vou parafrasear até que um professor falou, o povo cearense é um bando de ratos. Nós colocamos filhos no mundo, colocam filhotes, vamos dizer assim, filhos no mundo, para jogar na lama, para comer porcaria. Me disse isso que não que um rato faz. É o que o povo cearense faz. Eu cresci com pessoas, ouvindo pais de colegas meus, de amigos meus da infância, dizendo assim, ó, meu filho, eu não vou te ensinar, pai bêbado, em pleno meio-dia, no dia de semana, a mãe, nossa, cara, a mãe desse meu amigo, assim, não só de vários amigos, assim, toda desleixada, sabe, toda acabada, assim, ferrada mesmo. E ela diz assim, meu filho, quem vai te ensinar é a vida, porque eu não vou te ensinar, não. Assim, tipo, cara, jogando assim, ó, eu te botei no mundo, agora te vira aí, é com você. Nós somos isso, cara. Me diz se isso não é semelhante ao rato. Aí a gente tem que nascer e comer porcaria no mundo, viver como porcarias no mundo, aceitar viver numa sociedade que ninguém tem respeito um pelo outro, que nós tínhamos, tá? Era disfarçada, era uma coisa falsa, sabe, fingida, era. Eu me lembro disso, eu era criança, eu via as pessoas ali tentando, sabe, ser um pouco mais civilizadas, mais respeitosas uns com outros. Só que eu percebi que é uma coisa fingida. Por exemplo, um senhor, um pai de família que, mas a gente tem que obedecer às leis, não sei o que, de repente o cara tava bêbado numa calçada. Isso não é respeitar as leis, você tá sendo assim, hipócrita. Mas eu olhava isso, cara, criança. Eu olhava isso e dizia, não, é fingido, mas pelo menos tá dando certo. Não vou nem falar, né, vamos deixar acontecer. Quando eu era tímido também não podia falar nada. Hoje não, cara, ninguém finge, sabe por quê? Porque uma ideologia maldita veio e pregnou aqui no Ceará que ser favelado é cult. Aceitar ser pobre, e aceitar ser pobre não no sentido assim, cara, antigamente pelo menos as pessoas eram pobres e respeitavam as outras pessoas, hoje não. As pessoas entendem que ser pobre não, cara, tem que dançar funk rebolando a bunda até o chão. Você tem que aceitar aumentar o som para atrapalhar o som dos teus vizinhos. Você tem que aceitar ser a pior pessoa, a pessoa mais imbecil da face da terra, ser a pessoa mais nojenta do mundo, e as pessoas ainda assim gostarem de você ou por medo de te desafiar, porque você é um babaca filho de uma puta, é isso mesmo que você é, ou então porque você é uma pessoa repugnante e você consegue encontrar pessoas repugnantes igual a você. Eu não consigo conviver com isso, cara. Eu não consigo aceitar isso. Por isso que eu acho que eu sou estrangeiro na minha própria terra. Eu nasci em Fortaleza. Claro, aí você mistura pessoas que vinham do interior, sem nenhuma cultura, pessoas que vinham do interior trazendo a cultura delas de maneira errada, para a capital. Mas lá no interior a gente colocava animais no meio da rua. Aqui não é interior, caramba, aqui é capital. Aqui precisa ser uma cidade respeitosa e grande. Precisa ser uma cidade que tenha empresas, que tenha indústrias, que tenha um povo, no mínimo, civilizado. Para aí sim trazer um pouco mais de conforto para as pessoas do interior. Agora, se você quer trazer a porcaria, de novo, você cuidar de animais no interior, dentro da sua casa, ali no cercado, não é errado. Mas até no interior, você colocar animais no meio da rua é errado. Imagina na capital. Eu não vou mais aceitar isso, cara. Eu não tolero mais isso. Povo nojento, povo repugnante. Aí eu sou colocado no mundo e eu tenho que aturar esse tipo de coisa da geração passada. Geração maldita. Que não fez o trabalho deles, que não fizeram o papel deles, e hoje estão me fazendo pagar o pato, pagar o preço, por tentar corrigir até o problema que eles criaram. Não fui eu, não foi a minha geração que criou esse problema de hoje. Aumento na criminalidade, pobreza extrema, baixo índice de DH. Não foi a minha geração que criou isso. A minha geração agora está tentando trabalhar, está tentando ter uma renda, está tentando produzir alguma coisa, e a geração passada falhou com a gente. Aí quando a gente diz, olha, vocês disseram que não podiam fazer nada porque não tinha estudo. A gente estudou. Deixa a gente tentar resolver agora. Vocês podem escutar a gente? Não. Eu vou votar em que eu quero, do jeito que eu quero. Vocês estão errados.
Vocês estão errados, vocês têm que nos escutar. Não é nem um favor, vocês são obrigados a nos escutar. Porque vocês falharam com a gente. Vocês falharam com a gente. Falharam muito com a gente. A geração passada, a de vocês, que eu chamo de geração dos nossos avós, não falharam. A geração antes de vocês foram industriais, foram empresários de sucesso, foram pioneiros em fazer coisas aqui no estado do Ceará, por exemplo, que ninguém fez. Ninguém fez, nem sequer no Ceará, nem no Brasil, nem no mundo. Nós tivemos cearenses que foram pioneiros no que fizeram. A geração dos nossos pais, ninguém foi pioneiro de porcaria nenhuma. Aí ficam trazendo cultura de interior pra cá, achando que a gente deve aceitar e engolir. Não, não vou engolir. Se eu conseguir, cara, fazer um cara ser preso porque aumentou o som, eu vou fazer isso. Ah, mas você vai ser ameaçado. Dane-se! Eu não quero viver em um país onde a gente é chamado de imbecil, que a gente é chamado de fedorento, de feio, por causa de um imbecil como um cara desse. Eu não quero. Eu quero que as pessoas olhem pro Ceará e digam assim, cara, o Ceará só tem gente pica das galáxias, cara. Gente foda. Gente, cara, pessoas que você chega lá e eles vão te tratar bem. Gente que consegue montar uma empresa e ter sucesso. Gente que consegue pegar um cara... Ah, tem um cearense pobre, esse cara não pode ser pobre, não. Vamos dar emprego pra esse cara, porque não pode ter um cearense pobre. Mas não, nós somos um povo que depende de Bolsa Família. Nós somos um povo que a gente vota em gente errada pra ficar dependendo, trabalhando muito, pra ficar pagando imposto, pra esse cara ter uma fazenda como o Eunício tem, fazendas ocultas, ou como o Evandro Leitão tem terrenos e prédios ocultos, porque ele não quer, né, pagar imposto por esses prédios que ele fica escondendo, esses imóveis, esses bens. A gente paga uma pica de imposto pra esse cara ter uma vida confortável, pra gente ficar vivendo de Bolsa Família. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado de andar no meio da rua, as pessoas olham pro meu rosto, pra minha cara e dizem assim, esse cara é um vagabundo, esse cara não trabalha. E aí eu não posso chegar para esse cara porque eu tenho que dar uma aula magna, uma aula sobre sociedade, sobre civilidade, dizer assim, cara, ô seu imbecil retardado, ô seu vagabundo alcoólatra, a culpa da minha vida tá desse jeito é sua, seu imbecil. E se eu tivesse poder agora, eu prenderia toda a tua geração inteira. Ou eu mataria, ou então eu criaria uma lei, pena de morte. Ou então, tá tendo filho de novo, tá tendo filho, essa geração tá tendo filho, o pai e a mãe vai ser preso, e o filho vai ser internado no orfanato. Eu seria um ditador cruel, cara. Eu seria horrível, horrível. Mas pelo menos as coisas iam funcionar. Pelo menos as coisas iam funcionar do jeito correto. É horrível, cara, é horrível. Eu não quero viver num estado onde aconteceu agora, nessa semana, eu tava fazendo a minha campanha dentro dos ônibus, sempre a respeitar, todo mundo respeita. Eu não grito, eu não falo alto, eu falo no nível básico, porque normalmente as pessoas não sabem falar e gritam. Eu não, falo no nível básico. Só que eu tive que lidar com um senhor que com certeza deve ter filhos, deve ter uma mulher em casa, e o cara tava bêbado querendo brigar comigo dentro do ônibus. E assim, eu posso dizer, a minha vontade foi meter uma surra na cara dele. Só que eu olhei pro lado e tinha uma criança atrás dele. Eu sabia que, assim, se eu desse um murro ali nele, talvez ele caísse em cima da criança. Eu falei, não, cara, eu vou ser aqui o apaziguador, vou tentar amenizar o estresse do bebinho ali. A minha vontade foi descer do ônibus e fazer ali dentro do terminal mesmo. Mas aí, cara, assim... Tava de saco cheio, sério. E assim, se você é um bêbado, pra mim, por exemplo, se bêbado tá dentro de ônibus, bêbado tá em praça pública, alcoolizado, é pra ser preso, pelo menos pra ficar um dia ou uma semana na cadeia. Assim como é feito nos Estados Unidos. Tá bêbado, deixa um dia ali na cadeia, pra amenizar um pouco a cabeça. Ah, deixa uma semana, pelo menos quando o efeito do álcool acabar, comendo papinha na cadeia, que não vai comer coisa de qualidade não, vai papinha. Vai comer papinha na cadeia, aí vai pensar um pouco, pô, cara, não vou mais beber no meio da rua, não. É, tem razão. Eu vou beber na minha casa, na área interna, longe da vista das pessoas. Era pra ser assim. Mas não, aqui no Ceará, o infeliz anda bêbado por aí, todo mundo fica, olha como é engraçado o bebê. Não, cara, não é engraçado. Não é engraçado. É pra ele ter vergonha, é pra você ter vergonha de ter um bêbado andando no meio da rua. É motivo de vergonha. É como se a sua cidade fosse uma cidade de rato mesmo. Você tem que estar o tempo todo tentando tirar o lixo, tentando tirar esse tipo de gente podre no meio. Não é que a gente pensava que o cracudo era pior, e o cracudo é pior. Aí vem o bêbado pra dar o exemplo também, né? Isso não é pra acontecer, eu tô de saco cheio. Eu espero que o meu pré-candidato à presidência ele venha fazer alguma coisa. Porque se eu for... Cara, vocês têm sorte de eu não me candidatar. Eu não queria me candidatar.
porque eu não quero ser político. Mas se eu fosse política, eu seria muito cruel, muito cruel, muito cruel. Exatamente para fazer as pessoas, a geração que tá pagando o preço agora, sentir o mínimo de justiça. Sentir assim, não, pô, cara, tô sentindo que agora a justiça tá sendo feita. Porque é ridículo as pessoas não fazerem a parte delas e aí exigir das outras pessoas que elas façam. Né? Então assim, cara, vamos tentar melhorar. Vamos tentar melhorar como país, como sociedade. Vamos parar de ser medíocres na maneira como a gente age. Vamos tentar ser esse estado que talvez em algum momento o Ceará poderia ter sido, tá? Graças a algumas pessoas que foram pioneiras lá no passado. Deixaram a herança para os nossos pais continuaram. Nossos pais não continuaram. E aí os nossos pais, quando foi para dar a nossa herança, nos deram essa porcaria que é hoje o estado do Ceará. Deram a nossa herança para os ladrões da nossa nação, que são os políticos. Então assim, vamos nós, geração mais jovem, geração Z, tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar corrigir esse erro. Vamos tentar melhorar o nosso estado. Vamos colocar um pouco de lei e ordem no nosso estado, porque, cara, eu tô cansado. Eu sinceramente, assim, eu tô com um nó na garganta. Eu tô revoltado com isso, tá bom? Bom, é isso. Até a próxima.